Era uma noite fria de agosto, daquelas que o vento uiva como um lamento antigo pelas ruas da alta sociedade paulistana. Mansões imponentes, cercadas por muros altos e seguranças discretos, guardavam segredos e fortunas. Em uma delas, a residência dos Albuquerque, o ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Não era apenas o frio que arrepiava, era a expectativa, o julgamento silencioso que pairava sobre a sala de jantar. Ali, entre talheres de prata e cristais reluzentes, desenrolava-se o primeiro ato de um drama que poucos poderiam prever. Pedro, com seus 30 e poucos anos, vestia um terno alugado que parecia apertar-lhe não apenas o corpo, mas a alma. Seus olhos castanhos, geralmente cheios de um brilho jovial, estavam agora opacos, refletindo a ansiedade. Ele estava ali para pedir a mão de Sofia, a mulher que amava, a joia da família Albuquerque. Sofia, ao seu lado, tentava transmitir-lhe segurança com um sorriso gentil, mas até mesmo ela parecia diminuída pela presença esmagadora de seus pais. O senhor e a senhora Albuquerque, figuras de proa da sociedade, observavam Pedro com uma mistura de desinteresse e desaprovação mal disfarçada. A cada palavra de Pedro, a cada tentativa de expressar seu amor por Sofia e seus planos para o futuro, modestos mas honestos, os sorrisos nos lábios dos Albuquerque pareciam enrijecer. Aquela noite não era sobre celebração, era sobre avaliação, sobre um veredito que parecia já ter sido dado antes mesmo de Pedro abrir a boca. A sala de jantar, decorada com opulência, parecia se fechar em torno de Pedro, sufocando-o. O peso dos olhares, a frieza das perguntas sobre sua origem, sua profissão de professor de história em uma escola pública, seu apartamento alugado em um bairro de classe média. Tudo isso se somava, formando uma barreira intransponível entre ele e a aceitação que tanto almejava. O jantar prosseguiu como uma tortura lenta. Os pais de Sofia, em vez de acolherem o futuro genro, o submeteram a um interrogatório velado. Cada pergunta uma flecha disparada contra sua dignidade. "E o que você pretende fazer para sustentar nossa Sofia, Pedro?" A voz da senhora Albuquerque, suave como seda, escondia um fio de aço cortante. Um professor de história, por mais nobre que seja a profissão, não me parece o suficiente para o padrão de vida que nossa filha merece. O senhor Albuquerque, por sua vez, apenas balançava a cabeça, um gesto que valia mais do que 1000 palavras. Era um sinal de reprovação, de incredulidade. Sofia, visivelmente desconfortável, tentava intervir, mas suas palavras eram abafadas pela autoridade inquestionável de seus pais. Ela amava Pedro, amava sua simplicidade, sua inteligência, seu caráter. Mas o amor, naquele ambiente, parecia ser uma moeda de pouco valor. A humilhação de Pedro atingira o ápice quando, ao final do jantar, o senhor Albuquerque, com um sorriso condescendente, ofereceu-lhe um emprego na empresa da família, apenas para que ele pudesse ter alguma perspectiva. A oferta, feita com ares de caridade, era um tapa na cara, uma tentativa de comprar sua dignidade e, indiretamente, o controle sobre sua vida e a de Sofia. Pedro sentiu o sangue ferver, mas a presença de Sofia o conteve. Ele recusou a oferta com a maior polidez que conseguiu reunir, explicando que sua paixão era a educação e que ele construiria seu próprio caminho. A recusa apenas solidificou a visão dos Albuquerque. Pedro era um tolo idealista, um pobre sonhador sem ambição. A noite terminou com a promessa de Sofia, de que falaria com seus pais, de que eles entenderiam. Mas a verdade é que Pedro saiu daquela mansão com o coração pesado, ciente de que sua batalha estava apenas começando. E se você se sente tocado por essa história de humilhação e preconceito, não deixe de se inscrever no canal para mais reviravoltas que desafiam as aparências e mostram o verdadeiro valor das pessoas.
As semanas que se seguiram ao jantar foram um calvário para Pedro e Sofia. A pressão familiar sobre Sofia aumentou exponencialmente. Telefonemas diários de sua mãe, jantares familiares, onde Pedro era convenientemente excluído, comentários sarcásticos sobre seu noivo professor, tudo conspirava para minar o relacionamento. Sofia, dividida entre o amor que sentia por Pedro e a lealdade à sua família, começou a se sentir exausta. Pedro, por sua vez, tentava manter a calma e a confiança, mas a cada encontro com Sofia, percebia o desgaste em seus olhos. Ele sabia que a batalha não era apenas contra o preconceito, mas contra uma força muito mais insidiosa, a dúvida que a família Albuquerque estava plantando na mente de Sofia. Um dia, enquanto Pedro preparava uma aula sobre a Revolução Francesa, seu celular tocou. Era Sofia e sua voz estava embargada. Pedro, meus pais, eles estão exigindo que eu termine com você. Dizem que você não é o homem certo para mim, que eu mereço alguém à minha altura. Eles ameaçaram cortar minha mesada, meu cartão de crédito, tudo. Pedro sentiu um arrepio na espinha. Não era a perda material que o preocupava, mas a chantagem emocional que estava sendo imposta a Sofia. Ele tentou confortá-la, reafirmar seu amor, mas a voz dela parecia distante, quase conformada. Aquele telefonema marcou um ponto de virada. A família Albuquerque não estava apenas desaprovando, eles estavam ativamente sabotando o relacionamento. A gota d'água veio algumas semanas depois, em uma festa de gala beneficente, um evento anual da alta sociedade onde a família Albuquerque era sempre anfitriã. Sofia, contra a vontade de seus pais, insistiu que Pedro a acompanhasse. Ele, relutante, cedeu ao pedido de Sofia, que esperava que a presença dele em um evento social pudesse, de alguma forma, abrandar a visão de seus pais. Que engano! Assim que Pedro e Sofia entraram no salão suntuoso, os olhares se voltaram para eles. Não eram olhares de admiração, mas de curiosidade maliciosa. A senhora Albuquerque, avistando-os, abriu um sorriso forçado e se aproximou, o olhar frio como gelo. Sofia, querida, pensei que viria sozinha. E você, Pedro, o que faz por aqui? A pergunta, carregada de ironia, foi ouvida por muitos, e um silêncio constrangedor se espalhou. O senhor Albuquerque, por sua vez, não hesitou em abordar Pedro diretamente, na frente de outros convidados influentes. Pedro, meu caro, ainda não entendi por que insiste em frequentar esses eventos. Com todo o respeito, você não tem o perfil. Não acha que está um pouco deslocado? A humilhação era pública, aberta, cruel. Pedro sentiu-se como um intruso, um objeto de escárnio. Sofia, ao seu lado, corou de vergonha e tentou defender Pedro, mas as palavras de seu pai a silenciaram. Aquele momento, gravado na memória de Pedro, seria o catalisador de algo que ninguém esperava. Ele percebeu que não importava o quanto ele tentasse, a família Albuquerque nunca o aceitaria. E pior, eles estavam machucando Sofia no processo. Naquela noite, Pedro tomou uma decisão dolorosa, mas necessária. Ele conversou com Sofia, explicando que, por mais que a amasse, não poderia submetê-la a essa constante tortura. Ele precisava de tempo, de espaço, para provar a si mesmo e talvez um dia à família dela que ele era digno. Sofia, com lágrimas nos olhos, entendeu. O noivado foi desfeito, não por falta de amor, mas pela pressão esmagadora de um preconceito social que parecia intransponível. Pedro, com o coração partido, partiu. Mas ele não partiu derrotado. A semente da justiça havia sido plantada. Ele jurou a si mesmo que um dia voltaria, não para se vingar, mas para mostrar que o valor de um homem não se mede pela sua conta bancária, mas pelo seu caráter e pela sua capacidade de superação. Os anos se passaram. 4 anos, para ser exato. A vida de Pedro mudou drasticamente. Ele havia deixado a escola pública, mas não o amor pela educação.
Com a ajuda de um antigo professor universitário que sempre acreditou em seu potencial, Pedro mergulhou no mundo da pesquisa e desenvolvimento de tecnologias educacionais. Sua mente brilhante e sua paixão por inovação o levaram a criar uma plataforma de ensino online que revolucionou o acesso à educação de qualidade em regiões carentes. O projeto, inicialmente um ideal, cresceu exponencialmente, atraindo investidores e reconhecimento internacional. Pedro, o professor de história pobre, tornou-se Pedro, o CEO de uma startup de tecnologia educacional, um visionário. Enquanto isso, a vida da família Albuquerque também havia tomado rumos inesperados. A empresa da família, outrora um império inabalável, enfrentava dificuldades. Decisões de negócios questionáveis e a falta de visão para o futuro haviam corroído sua base. O senhor Albuquerque, outrora altivo, parecia envelhecido e preocupado. Sofia, por sua vez, havia se fechado. O rompimento com Pedro a marcara profundamente. Ela se sentia culpada, manipulada pelos pais. Tentou seguir em frente, mas nenhum homem que seus pais lhe apresentavam parecia ter a inteligência, a paixão e a bondade de Pedro. Ela se tornou uma mulher melancólica, presa em uma gaiola de ouro que seus pais haviam construído para ela. O destino, no entanto, é um mestre em tecer reviravoltas inesperadas. A empresa da família Albuquerque, desesperada por inovação e por uma injeção de capital, procurava parcerias estratégicas. Uma das poucas empresas que ainda demonstravam interesse em um possível investimento era a EduTech Solutions, a startup que Pedro havia fundado e transformado em um gigante do setor educacional. O nome de Pedro, agora conhecido e respeitado nos círculos empresariais, era a única esperança para os Albuquerque. Eles, é claro, não faziam a menor ideia de quem era o CEO da EduTech. Para eles, era apenas um nome em uma lista de possíveis salvadores. A reunião foi marcada. Na sala de reuniões luxuosa da empresa dos Albuquerque, o ar estava novamente denso. Mas desta vez, a tensão era diferente. Era uma tensão de desespero, de esperança. O senhor e a senhora Albuquerque, acompanhados de seus advogados e conselheiros, aguardavam a chegada do CEO da EduTech Solutions. Sofia, que agora trabalhava na empresa da família, embora desmotivada, estava presente para auxiliar na apresentação. Ela entrava e saía da sala, organizando documentos, com seus olhos fixos no relógio, esperando a chegada do homem que poderia salvar o império de sua família. A porta se abriu, e ali estava ele, Pedro, mas não o Pedro de 4 anos atrás. Este Pedro vestia um terno impecável, feito sob medida, que realçava sua postura confiante. Seus cabelos, antes levemente desalinhados, estavam penteados com um toque de sofisticação. Seus olhos, antes opacos pela ansiedade, agora brilhavam com uma determinação serena. Ele exalava sucesso, não de forma arrogante, mas com a quietude de quem conquistou cada passo. O silêncio na sala foi absoluto. O senhor e a senhora Albuquerque empalideceram. Seus olhos se arregalaram em choque, em incredulidade. Sofia, ao vê-lo, deixou cair a pasta de documentos que segurava. O som do impacto ecoou na sala, quebrando o silêncio e a ilusão. Pedro, com um sorriso enigmático nos lábios, caminhou até a cabeceira da mesa. Senhor e senhora Albuquerque, ele disse, sua voz calma e controlada. É um prazer revê-los. E Sofia, você está linda como sempre. O choque era palpável. Os Albuquerque não conseguiam articular uma palavra. A imagem do professor pobre havia sido completamente obliterada pela figura do empresário bem-sucedido. A humilhação de 4 anos atrás estava agora invertida, como um espelho refletindo a própria crueldade deles. Pedro, sem perder a compostura, iniciou a reunião, apresentando sua proposta de investimento e parceria. Ele falava com clareza, com convicção,
detalhando os termos, as projeções, o futuro. Cada palavra era um lembrete sutil de sua ascensão, de sua capacidade de construir algo grandioso a partir do nada. Enquanto Pedro falava, a família Albuquerque se sentia cada vez menor. A senhora Albuquerque, outrora tão altiva, agora parecia encolhida em sua cadeira, sua maquiagem impecável, incapaz de esconder a palidez de seu rosto. O senhor Albuquerque, que sempre o havia desprezado, agora o observava com uma mistura de admiração e pavor. Ele via não apenas o homem de sucesso, mas também o homem que ele havia tentado esmagar. E Sofia não conseguia desviar os olhos de Pedro. Havia um misto de arrependimento, surpresa e talvez uma chama reacendida em seu olhar. Ela via o homem que amava, transformado, mas ainda o mesmo em essência, com a mesma inteligência e paixão que a haviam cativado. No final da apresentação, Pedro fez uma pausa dramática. Seus olhos percorreram a sala, demorando-se em cada membro da família Albuquerque. Minha proposta, ele disse, é generosa, mas vem com uma condição. O ar na sala se tornou ainda mais pesado. O que ele iria pedir? Vingança? Uma retratação pública? A condição é simples, continuou Pedro. Quero que a parceria seja baseada em respeito mútuo e que a gestão da nova empresa, que será formada a partir desta fusão, seja feita por pessoas competentes e com uma visão de futuro. E mais importante, que o valor de um indivíduo não seja julgado pela sua conta bancária, mas pelo seu caráter. Ele olhou diretamente para o senhor e a senhora Albuquerque. A mensagem era clara, inegável. Não era uma humilhação, mas uma lição. A família Albuquerque, sem outra opção, aceitou os termos. A salvação de seu império dependia de Pedro, o mesmo homem que eles haviam desprezado e humilhado. O contrato foi assinado dias depois, em uma cerimônia discreta. Pedro, agora sócio majoritário da nova empresa, estava no controle. Não havia arrogância em seu triunfo, apenas a satisfação de quem provou seu valor e restaurou sua dignidade. E Sofia pediu para conversar com Pedro a sós. No escritório dele, com vista para a cidade, ela se desculpou com lágrimas nos olhos por ter cedido à pressão de seus pais. Pedro, com a maturidade que os anos lhe trouxeram, a perdoou. Ele entendeu que ela também havia sido vítima de uma sociedade que valoriza o status acima de tudo. O reencontro de Pedro e Sofia não foi um retorno imediato ao passado, mas o início de uma nova jornada. Eles decidiram reconstruir seu relacionamento, desta vez em bases sólidas de respeito e igualdade. A história de Pedro se espalhou pelos círculos sociais, um conto de superação e justiça que ecoou por toda a cidade. O professor pobre, que se tornou um bilionário da tecnologia, não apenas salvou a empresa dos Albuquerque, mas também lhes ensinou uma lição inestimável sobre o verdadeiro valor das pessoas. A herança que ninguém notou, o caráter e a inteligência de Pedro, havia se revelado mais valiosa do que qualquer fortuna. E assim, o mistério do noivo pobre foi resolvido, não com uma vingança mesquinha, mas com a elevação da dignidade e a prova de que o verdadeiro poder reside na essência de quem somos. Se você gostou dessa história de reviravolta e justiça, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário sobre o que você achou da atitude de Pedro. Sua opinião é muito importante para nós.